no item A, eu quero que você observe o seguinte. Ele já usa o termo qualquer pessoa. Qualquer pessoa é parte legítima para propor uma ação popular. A gente já falou que não é qualquer pessoa. Um estrangeiro, por exemplo, não poderia. Uma pessoa jurídica também não poderia. Tem que ser uma pessoa física que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos. Dá uma olhadinha lá no artigo 15 também da Constituição. Essas pessoas, elas não podem ter seus direitos políticos suspensos ou ter a perda desse direito político. Item B, fica seu autor. Lembrando, para quem está em casa ou onde você estiver, olha aqui, ó, autor é o impetrante, impetrado é o réu, impetrante é o autor, impetrado é o réu. Fica seu autor, salvo comprovada má-fé, isento por quê? Porque gratuito nós só temos o habeas corpus e o habeas data, das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ônus da sucumbência, sucumbiu, perdeu. Quem perde, paga. Quem perde, paga. Então é ônus da sucumbência. O item B está correto. Está a cópia do artigo 5º, inciso 73, tá? Mandando um abraço aí pra galera lá do Tiradentes, que tá aqui curtindo a gente. Lembrando, vamos continuar aqui o item C. Visa assegurar o conhecimento de informações. Já está errado. Informações relativas à pessoa é habeas data. Informações relativas à pessoa é habeas data, tá? E informações de interesse pessoal já é o mandado de segurança. Então, informações relativas à pessoa, habeas data. Informações de interesse pessoal, mandado de segurança. Mas não é ação popular. Então, o item C está errado. O item C está errado. Item D de dado. Será concedida sempre que a falta de norma regulamentadora, falta de norma regulamentadora, normas de eficácia limitada, cabe o mandado de injunção, tá? Mandado de injunção. Normas de eficácia limitada, cabe o mandado de injunção. Fiquem atentos com isso aí, tá bom? Fiquem atentos. Resolvemos mais uma questão. Vamos agora para a quarta questão, de olho na tela aí, tá? No que tange a organização do Estado brasileiro, assinale a assertiva verdadeira. Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta, rapidinho aqui. Então, lembrando, ele está falando agora do artigo 18, ele está falando agora do artigo 18 da Constituição. Tudo tranquilo aqui? Vamos continuar. Então, no que tange a organização, assinale a alternativa correta. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei ordinária própria. Primeiro, tá certo? Os territórios federais, eles são autarquias federais, tá? Eles são autarquias federais. Primeira coisa, são autarquias federais. E sempre que eu falar nessa parte de incorporação, etc., eu sempre estou falando de leis complementares. Uma coisa interessante que eu quero que você tenha cuidado, vamos aqui para a tela. O que é que eu quero que você observe? Na hora que você está estudando, pode ser o artigo que for. Se você observa, às vezes vem a palavra lei, só a palavra lei, e em outras situações vem a palavra o quê? Lei complementar. É diferente? É. Por quê? Porque a lei complementar, ela tem um quórum de deliberação diferenciado da lei ordinária. A lei comum, ela tem um quórum de deliberação de maioria simples. O que seria maioria simples? Eu preciso da metade mais o próximo inteiro dos presentes. Maioria simples, isso é lei ordinária. Uma lei simples, uma lei comum. Quando eu falo em lei complementar, aí é diferente. Lei complementar, o quórum de deliberação é maioria absoluta. A maioria absoluta é a metade, mas o próximo inteiro da casa. Não é de quem está presente, e sim da casa. Isso é maioria absoluta. Então observe que a prova troca bastante isso aí. Vamos para o item B. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais.
mediante a aprovação, tá certo, da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por decreto legislativo. O que é que eu quero que você observe? O item B também está errado, tá? Isso aqui tem que estar regulado também em uma lei complementar, tá? Tudo isso aqui depende de uma lei complementar. E lembrando, sempre que eu estiver falando em plebiscito, eu quero que vocês foquem. Sempre que eu estiver falando em plebiscito, essa parte aí do artigo 18, parágrafo 3º, lembre-se, eu sempre estarei falando da população diretamente interessada, tá? Olha o item C. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado em lei complementar, correto, federal. E dependerão de consulta prévia, sempre tem essa consulta prévia, mediante plebiscito da população dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Está a cópia lá do parágrafo 4º. Corretíssimo. Envolve sempre uma lei complementar. E o item é permitida à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros. Claro que não. Eu não posso criar distinções entre brasileiros. Lembrando que existe uma situação interessante que essa discriminação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, ela somente será possível, essa discriminação, tá? Que você vai falar entre brasileiro nato e naturalizado, ele só existe, só pode existir se tiver na própria Constituição Federal. Beleza? A gente está acompanhando aqui o pessoal diretamente da página do Tiradentes. Também segue a gente lá no Alô Galerinha. Vamos para cá continuando. Nada de pergunta. Vamos para a próxima questão. Pergunta aqui? E não apareceu aqui. Vai lá. Pois vamos lá. Pois pode perguntar. Vamos parar aqui rapidinho.